da ciranda já faz muito tempo. Oi, entrei na luta logo que nasci. Minha alegria é na comunidade e da felicidade eu nunca desisti. É muito interessante que a gente se encontre aqui nessa manhã de 24 de março de 2010, para que você tenha a oportunidade de guardar algumas notícias, algumas informações que estão se repetindo da parte de outros que, na qualidade de jornalistas, estão me procurando para guardar lembranças da minha vida, do meu trabalho. E então, encontrando-me com você, afloram a minha mente lembranças muito antigas, desde aquele momento em que eu ouvi meninote, rapagote, de 13, 14 anos, no meio da turma, que me acolheu lá em Guaçucê, na paróquia de Oró. E você já dava os sinais não só de sua vibração, mas de sua vocação, de participar de grupos, de animar grupos, de cantar nos grupos. Já era um pouco o sinal do seu futuro. Agora você se encontra comigo após 47 anos de vida aqui na região Centro-Sul, 38 dos quais como bispo diocesano e os restantes 10 como bispo emérito que me tornei na festa de Senhora Santana do ano de 2000, quando na missa final da festa eu declarei para o povo que já não era mais o bispo de Iguatu e passava a orientação da diocese às mãos do bispo coadjutor Dom José Dodge. Quando o senhor chegou a ser bispo de Iguatu, a admiração era o tamanho do nome do Dom Mauro. Sim. José Mauro Ramalho de Alarcón e Santiago. Isso era um nome que chamou a atenção, que era um nome com muitos sobrenomes, né? E aí, essa conversa nossa, eu queria exatamente perguntar, né? Eu acho que é uma curiosidade grande de todos nós é o Dom Mauro sendo gente, sendo menino, tem uma história, tem umas memórias, como qualquer um de nós, como qualquer menino de nossa região, do nosso Ceará, num tempo que já vai, né, 85, 80 e... Às vésperas de 85 anos, né? Que lembranças do o Dom Mauro hoje, com os 85, guarda com carinho do menino Mauro? José Vicente, eu fui um menino feliz. Eu nasci numa região de povo muito religioso. O Baixo Jaguaribe recebeu a visita dos missionários muito atrás. Imagine você que a cidade de Russas, como centro missionário, já deve estar fazendo 300 anos. Foi o primeiro centro religioso daquela região. Nesse ambiente é que eu nasci. Eu nasci nesse centro e tive o privilégio de gozar da força dessa intuição ou desta vocação religiosa que estava na minha própria casa. O meu pai era sobrinho de Monsenhor João Luís de Santiago. Monsenhor João Luís de Santiago dá o nome hoje à praça principal da minha terra. O Monsenhor João Luís de Santiago, tio do meu pai, vigário de Russas durante bons 19 anos, passou a paróquia para o sobrinho dele, irmão do meu pai.
Padre Zacarias da Silva Ramalho. Padre Zacarias morreu um ano antes de eu nascer. E o seu pai? José Ramalho de Alarcón Santiago, irmão dele. Então era José e Maria, Mauro filho. E minha mãe Maria. Porque o meu pai era casado com a prima legítima dele, minha mãe. Ele, José, e minha mãe Maria, todos os filhos dele, que foram 11, receberam o primeiro nome, se era homem, José, e o primeiro nome, se era mulher, Maria. Só um fez exceção, porque o vigário, o senhor João Luiz de Santiago, achou que naquele dia ele devia receber o nome de João. Então, desse clima religioso, com meus ancestrais também, pessoas ligadas à igreja, nasci eu e vivi eu, sob o bafejo de uma fé vivenciada. Outro dia eu estava aqui caminhando nas ruas do Iguatu e um cidadão veio, me abordou, eu nem sei quem era, mas ele me conhecia. Os iguatuenses todos me conhecem, porque eu moro aqui há 48 anos. E aquele cidadão me parou para me saudar e para me dizer: Dom Mauro, lá onde eu moro, existe um cidadão que veio de Russos e está aqui na qualidade, não sei se de barbeiro ou outra qualquer função. E ele dizia para mim outro dia: conheci Dom Mauro lá em Russos, conheci a família de Dom Mauro, conheci a mãe de Dom Mauro, e posso lhe dizer que a mãe de Dom Mauro era uma santa. Imagina um cidadão no Iguatu em que eu vivo há 48 anos, rememorando as virtudes de minha mãe. Meu pai foi prefeito de Russos 9 anos. Naqueles idos da década de... De 20 a 30, 20 a 29. Meu pai foi despachado da função de prefeito por conta da Revolução de 30, no tempo de Getúlio Vargas. Então, meu pai era o farmacêutico de Russos. Naquele tempo não havia médico no interior. E quando o senhor nasceu filho de prefeito no exercício, né? Porque foi em 25. Foi, né? Era 25, Então, era toda aquela atividade mista de religião e de política e de farmácia. E o estilo da mãe e do pai, não sendo prefeito, não sendo o dono da farmácia, mas com os filhos, com o Mauro. Uma convivência familiar muito íntima, muito direta, muito aconchegante. Uma vigilância muito pura, num tempo puro. Porque uma coisa é Russas daquele 1930, outra coisa é Russas do século XXI, com todo um transtorno, a gente pode até dizer, do estilo de vida, da concepção de vida, da visão com que as pessoas hoje consideram o mundo dos negócios, né? Em que o que vale é ter, o que vale é conquistar um lugar, o que vale é se apresentar e utilizar os bens do mundo moderno. Agora, Dom Mauro, essa sua sensibilidade assim, social, humana, de caridade, tem alguma lembrança do senhor menino, como o senhor diz, nasci filho de prefeito, de um grupo mais privilegiado em Russas, tinha já esse convívio com um grupo maior dentro da cidade? E a cidade pequena, né? Eu fui um menino muito guardado. É claro que eu convivi na escola. O grupo escolar em que eu estudei, eu poderia dizer para
Para você que era a universidade das crianças naquele tempo. Era bem cuidado, as diretoras tinham competência, a convivência era muito simples. E então, a experiência que eu tenho é essa. A experiência, assim, mais curiosa é aquela em que eu, naquele dia, saí da escola de Vicente Veloso, que era o professor na cidade. Imagina as coisas daquele tempo, que era o professor da cidade, que era o sacristão da matriz de Nossa Senhora do Rosário, que foi escolhido para ser o prefeito da cidade. Que conexão é essa, né? Exato. Professor, sacristão, prefeito, rigoroso, que fazia a sabatina de matemática na base do bolo para quem errasse. O palmatório era um instrumento, hein? E naquele dia eu quis fazer minha experiência, uma frágil experiência de, não posso nem dizer de emancipação, um pouco mais de liberdade. E saí com um companheiro da mesma escola, só para fazer a experiência de visitar o leito do riacho que banha a cidade de Russas, Araibu. E nessa brincadeira eu demorei um tempo tal que quando cheguei em casa, o meu professor Vicente Veloso já estava jogando gamão com o meu pai. E ele se alvoroçou porque eu estava chegando atrasado, ele já na casa do meu pai, depois da aula. Fez aquele alvoroço. E eu achei tão lindo hoje, observando com 84 anos a atitude do meu pai. Ele ficou silencioso, não tomou parte na repreensão do professor que reparava que eu tinha chegado atrasado. Agora, muito cedo, quer dizer, o Dom Mauro entrou no seminário muito cedo, né? Meu pai intuía a minha inclinação religiosa, que foi plantada certamente por uma contribuição mais valiosa da parte de minha mãe, sem faltar a dele. Meu pai era um homem religioso. Meu pai era um homem de serviço farmacêutico. Naquele tempo em que meu pai era farmacêutico, o laboratório era a farmácia. E quem trabalhava no laboratório era a filha dele, minha irmã de Lourdes, que já está hoje com 96 anos de idade, viva e válida. Uhum. E então eu vivia ali dentro e convivia com todo aquele atendimento que meu pai dava aos frequentadores da farmácia, que deviam ser muito mais numerosos, porque não havia médico na cidade. Ele que dava os remédios também oferecia um tal qual receituário por força da ausência de médicos na cidade. Então, nesse clima eu fui criado, convivendo com as necessidades do povo, vivendo e até aqui e acolá viajando com meu pai, porque foi o tempo em que chegou o carro. E então aqui e acolá meu pai ia visitar algum doente no interior do município. Então nesse clima que eu fui descobrindo a minha vocação de servir a Deus, e meu pai não me acompanhou nessa jornada, porque ele morreu em 1936, 3 meses antes de eu entrar no seminário. Mas ele pediu ao padre que veio dar a assistência religiosa a ele, antes dele morrer, ele pediu ao padre que me levasse para o seminário, e o padre cumpriu aquele pedido. Ele tinha que idade quando faleceu? Ele tinha 46 anos, era uma criança. Ele curava doenças e não encontrou cura para a doença dele, porque
naquele tempo a medicina não tinha a riqueza do que temos hoje nos antibióticos, né? Que são um remédio valioso para doenças infecciosas. Ele não gozou desse privilégio. Mas ele teve a alegria, junto de Deus, de me ver entrar para o seminário. E essa tarefa coube a sua mãe, né? Quer dizer, 3 A meses minha não deve ter sido fácil, né, Dom Mauro? A minha 3 mãe. meses após o falecimento do pai. E imagine uma viúva, né, com toda a carga, com toda a responsabilidade de conduzir a família, 8 filhos vivos, todos na fase ainda de se formar. Isso em 36, né? Ele faleceu em 36. Foi em 36. E logo foi para o seminário em 37. Em 37. Início de 37. Chegou com 12 anos. Menino ainda, de calça curta, pequenininho de tamanho naquela época. E então minha irmã me entrega ao reitor do seminário, Padre Manuel dos Santos Ferreira, mineiro, da Congregação da Missão. Em Fortaleza. Eu queria lhe dizer que passei 12 anos num seminário que me formou de modo excelente, tanto na linha religiosa como na linha intelectual. Professores de alto gabarito, Seminário da Prainha. 6 anos no seminário menor, 6 anos no seminário maior. O seminário menor era conduzido pelo padre Josefino Cabral, um mineiro formado em França, na filosofia e teologia, homem de muita competência e muito rígido na formação dos seminaristas. E foi nesse clima de rigidez que eu fui formado. Mas engraçado, talvez seja interessante que eu passe essa. Ele me queria bem, mas ele queria bem com o rigor de um formador. Naquele dia ele estava reunido com um grupo grande de seminaristas, que era o hábito. O padre vinha e naturalmente se fazia aquele aconchego de seminaristas em torno dele. Isso é bom, positivo. E eu, menino de 12, 13 anos, naquele dia, passei por aquele grupo em que estava Padre Cabral reunido com os seminaristas e não parei. Continuei minha viagem. E o padre Josefino Cabral observou aquele momento em que eu escapo da presença dele, que estava com outros. E então ele disse para aquele grupo: se fosse por pose, esse menino já era bispo. Profecia, hein? E foram 12 anos e a ordenação sacerdotal vem, e o padre Mauro vai ser também professor também, né? Aí eu passei os 12 anos de formação, e quando eu estava naquele momento de férias, dezembro, janeiro, eu fui convidado pelo primeiro bispo de Limoeiro, Dom Aureliano Matos, homem de muita visão, de muita experiência, de muita competência. E então ele me chama e me designa diretor do ginásio diocesano de Limoeiro. Um rapaz de 23, 24 anos, diretor de colégio diocesano. Os meus auxiliares eram mais velhos do que eu. Então ali foi uma experiência de convívio com a juventude. Formador de juventude, eu ainda, vamos dizer, terminando minha formação. E na fase bem jovem ainda. E eu quero dizer-lhe que Limoeiro era o lugar onde o ginásio funcionava.
me tratou com muito respeito, com muito aconchego, com muito carinho, porque eu lidava com a juventude do Limoeiro. Valeu muito aquele tempo. E dali o senhor já sai... Dali eu, depois de 5 anos, já um tanto cansado daquele mesmo trabalho, sentindo que meu anseio espiritual era mesmo o contato direto com o povo de Deus. Eu soube por um padre que veio ao Dom Aureliano, que ele vinha à busca de um capelão para o Aracati, e eu me prontifiquei a exercer aquela função de capelão. Eu não ia ocupar a paróquia, eu ia ocupar uma capelania, mas naquele tempo se falava que a diocese iria receber a paróquia para entregar aos padres diocesanos. 2 anos depois, no dia 8 de dezembro, eu era nomeado o vigário de Aracati. Então o senhor foi o primeiro padre diocesano, vigário de Aracati, depois de uma longa temporada em que a paróquia de Aracati estava entregue aos padres jesuítas. E o pessoal se alegrava muito com a presença dos padres jesuítas. Eu me lembro que a primeira reunião que eu promovi com os representantes de associações lá da paróquia de Aracati, quando eu entrava no salão para o primeiro contato, eu percebia o sussurro dos soluços de quem estava se lembrando que tinha perdido o padre jesuíta. Aí eu disse: meus irmãos, eu estou com vocês. Lamento com vocês a ausência dos padres jesuítas, mas eu estou aqui. Sou eu agora que devo assumir as atividades na paróquia, e então eu espero contar com a colaboração de vocês. Um bom tempero foi, na sua missão, acho que sempre o seu encanto com a música. José Vicente é um dom de Deus. Eu sou um homem musical. Eu recebi o conhecimento da música na minha formação. Eu estudei 6 anos de música lá no Seminário Menor. E eu fui identificado logo como músico. O pessoal reconhecia. O professor de música, naquele exame final, chamava os alunos, né, a prestar conta do conhecimento. E quando o professor me arguiu naquele dia, os colegas meus de classe diziam: Mauro, escolha o número tal, Mauro, escolha. Não era o professor que me dizia, apresente o seu conhecimento, eram os alunos que diziam: escolha o número tal. Como quem dizia: o professor reconhece que ele sabe, nós reconhecemos. E eu fui escolhido primeiro para solista no Seminário Maior, e imagina, era o canto gregoriano. Durante 6 anos, a gente celebrava com muito carinho o canto gregoriano. Então, um seminário com quase 200 alunos, cantava vésperas, e eu, naquele momento, tocava o órgão, que exigia muito esforço, não é o órgão moderno. Então você fazia um exercício físico muito violento para tanger aqueles folhos e arrancar o som do harmônio.
Mas era assim que eu animava o grupo que vinha entrando, que ia saindo, que cantava. As coisas se misturaram. Isso se viu muito na paróquia. Na paróquia também. E os padres descobriram o meu dom musical e me pediam para fazer hino para festa tal, hino para tal outra solenidade. E eu me lembro que uma vez eu estava com Dom Aureliano Matos, agora já vigário, na minha casa eu dispunha de um piano, e o piano foi jogado às moscas quando eu dei as costas lá no Aracati. E eu disse, Dom Aureliano, pediram hino tal para lugar tal. Vossa Excelência quer ouvir, quer dar uma opinião. Eu ainda estou na dúvida se é o melhor. Toquei o hino e Dom Aureliano, muito espontaneamente, disse para mim, ótimo! E assim, eu me senti autorizado a mandar aquele hino. Dom Mauro, nesse clima, o senhor é vigário de Aracati que recebe a notícia de que vai ser bispo de Iguatu em pleno início do clima do Papa João XXIII, né? Quando eu estava no 6º ano de vigário de Aracati, que se completaria no 8 de dezembro, em pleno setembro, outubro, eu recebi uma carta da nunciatura nestes termos: comunico-lhe que você foi escolhido para o primeiro bispo da diocese de Iguatu. Parabenizo-o por essa escolha do Santo Padre. Digo-lhe que esta notícia está ligada por um segredo do Santo Ofício e o seu nome será publicado no dia 20 de outubro próximo, 61. E eu fiquei sabendo que era convidado a ser bispo do Iguatu e devia dar minha resposta. A gente fica se perguntando, o que responder? O senhor... Responder não, perguntava-me eu naquela hora. Aí eu mesmo dizia para mim, você foi padre, exerceu sua função de padre já no 13º ano de padre. A graça que Deus lhe deu para ser padre é a graça que ele vai lhe dar para ser bispo. E um bispo jovem, né, senhor? Aí eu mesmo concluí que devia aceitar e mandei dizer que aceitava. Estava com 35? 6 anos. 36 anos. Bispo novo, hein? 36 anos. Dom Mauro, e aí foi... E era aquele clima do Papa João XXIII anunciando o Concílio Vaticano II. Logo no janeiro que se seguiu, lá veio o convite para participar do Concílio Ecumênico Vaticano II. Quer dizer, antes praticamente o senhor assumia a diocese, já foi no concílio. Logo no começo. E... Uma grande graça. Participar do concílio foi uma grande graça que Deus me deu. Porque eu ia receber toda a força renovadora da igreja que estava respondendo às necessidades do tempo. Não é? Pois é, essa graça, porque o senhor iniciar aqui em Iguatu, uma diocese que está nascendo, começando, e também o senhor como bispo novo, e também um clima novo, muitas possibilidades. E que mudança que deixou muita gente... Desafios, hein? Muita gente um tanto chocada. Sair do latim e agora celebrar a liturgia na língua vernácula. E a gente vendo as reações do povo, e o povo nem percebendo bem que era um vento novo. E era um vento rápido, né? Soprou muito forte. O povo agora celebrar a liturgia na língua pátria, ouvir direto a notícia da palavra de Deus nas leituras das missas.
perceber a força da oração do sacramento do batismo, sentir mais proximidade do bispo. Dom Mauro, e além, quer dizer, da liturgia, que nós vimos de uma igreja que era muito litúrgica, onde a liturgia era o grande centro, né? Central, que ainda é, mas ela trazia, o Vaticano II trazia também propostas muito profundas de diálogo com o tempo, com a sociedade. Foi aí no Vaticano II que eu, com os bispos daquele tempo aqui no Ceará, entre eles um bispo que foi contemporâneo meu de bispado, Dom Aloysio Lotscheider, foi com essa aura de novidade e de atualização que com Dom Aloysio Lotscheider como arcebispo de Fortaleza, podemos nós dar a grande contribuição para as comunidades do interior, que a gente passou a chamar comunidades eclesiais de base. Então, os bispos diretamente convivendo com os núcleos de igreja lá no interior das paróquias, os leigos, por sua vez, ansiosos por receber mais, por contribuir melhor, por se educar. Isso para mim foi valioso. Eu lembro bem dos cursos de promoção humana para sensibilizar e capacitar novos animadores. Né? Aquilo foi uma grande, em todas as regiões da diocese, né? Em todas as foram pontos estratégicos daquele meu início de trabalho pastoral. O Vaticano II insistiu muito no uso dos meios modernos de comunicação social. E então eu valorizei demais o uso de rádio para a comunicação dominical. A voz do pastor. A voz do pastor que eu exercitava com muita pontualidade, sem perder. Eu podia perder outras atividades, mas aquele programa A Voz do Pastor, das 7h30 da manhã dos domingos, e aquilo fez tanto bem, o que criou um clima de muita unidade, não só na diocese, mas passou até para dioceses próximas, como as da Paraíba, aqui nessa região. Tinha tudo uma interação também, toda uma ligação. E uma das coisas também, Dom Mauro, que foi importante, que acho que é bom lembrar, é o seu papel como bispo, com essa dimensão de capacitar leigos, capacitar os animadores para uma ação também no campo social, de participação sindical, de ajudar o pessoal a ir para as áreas onde os leigos estão, né? Pela orientação mesmo daquele Vaticano II e depois das assembleias, as conferências episcopais de Medellín, de Puebla, né? Que era para as conferências episcopais tornaram-se um prolongamento da execução das diretrizes do concílio nas regiões e ofereceram avaliações segundo as necessidades locais e do tempo. Toda essa doutrina social. E não foi fácil, né? Porque o senhor teve que adaptar e se posicionar em questões sociais importantes aqui na região de Iguatu, e que a gente sabe, como todo o Brasil vivia um clima de ditadura militar, cerceamento de liberdades. Como foi? O senhor enfrentou desafios nesse campo, né? Enfrentei vários desafios, por natureza, por índole. Eu tenho minhas reservas, eu tenho minha prudência funcional, meu respeito, mas não dava para ter respeito pleno quando as liberdades estavam cortadas, diminuídas, quando a vigilância das autoridades militares ficava de olho para saber qual era a posição deste bispo, daquela atitude, daquela pessoa,
seja bispo, seja qualquer outro tipo de funcionário. Então, dentro deste clima, eu tive de enfrentar desconfianças, que até criaram embaraço para o meu trabalho social, dificultaram a atuação até na parte de educação. Já naquele tempo a gente pensava em faculdade aqui para Iguatu. Iguatu acordou mais tarde para o social, para o educacional. Iguatu, quando eu aqui cheguei, era reconhecido como um centro comercial de muito valor aqui no Centro-Sul, mas a educação precisava se desenvolver mais. Pensava-se na faculdade, reuniu-se grupo para tratar do assunto. Os próprios educadores do tempo, Dr. Edson Gouveia, Padre Queiroga, Dr. Zé Eupídio, Aloísio menos, mas era um grupo interessado em que o Iguatu despertasse e crescesse. E a gente sabe que na região tinha um bispo que eram destaques, né, nesse posicionamento de preocupação social, de grito, de clamor, como foi o próprio Dom Helder Câmara, que o Dom Fragoso aqui no Ceará, Crateusa, e que o senhor, eles sabiam que Dom Mauro, como o senhor disse, com essa sua ponderação de paciência, mas também tinha a sua solidariedade, né, explícita, né, Dom Mauro? Era um tempo muito exigente para a igreja, não é? Cessear todo aquele impacto de proibições e de desconfianças e abrir o povo para a expectativa do tempo moderno, a democracia. E o povo precisa ir criando maioridade para exercer a sua contribuição para o bem do país. Dom Mauro, uma, duas, três coisas, ou acontecimentos, ou atitudes, ou fatos importantes que marcaram positivamente essa sua grande passagem de quantos anos como bispo da Diocese de Iguatu? 38. Pois é, 38 anos. Gente, é uma geração, não é? Considero que foi muito importante o social. O religioso e o social. O religioso pela catequese do povo, que é minha missão, catequizar. Teve uma boa escola de catequese aqui que funcionou várias. Estes cursos de promoção valeram demais. Demais, eu fui Você aluno, mesmo né? dá notícia deles. Foi aluno dos cursos, estudei neles. Valeram demais, despertar o povo para a sua consciência de participação. O povo era muito passivo. As comunidades ensinaram o povo a ser participativo. Para mim foi o grande dom do meu período de vida de bispo. Que desafio o senhor percebeu, tipo assim, na sociedade de Iguatu, como um todo, mas também no geral, na diocese? A necessidade que tem o povo de conhecer melhor a palavra de Deus, a ausência em que lideranças vão se distanciando da participação na igreja. Então eu fico muito preocupado com a juventude que está assim distanciada de igreja e sobretudo com as famílias sem mais aquela autoridade sobre os filhos, em que muitas vezes os pais silenciam para não passarem diante dos filhos como cafonas ou isso ou aquilo outro. E então renunciam à sua missão de formadores da família.
as famílias desagregadas, né? Os casamentos que não são mais casamentos, são uma experiência de sexo que logo se acaba e as crianças ficam aí ao léu, nas mãos de um vovô ou não sei de quem que se encarrega de orientá-las na ausência dos pais. Uma sociedade em profunda crise, em profundo desafio, né? E o problema também da política. Os políticos dão a impressão de que renunciaram à sua representatividade do povo e não sabem mais que estão ali para representar as necessidades do povo de que são os enviados. Esse é um sofrimento muito grande que eu experimento vendo a incapacidade de que os políticos se tornaram os responsáveis. O seu lema como bispo, né? Enchei o íntimo dos corações, em português, que em latim... Repler cordis íntima. Pois é. E parece uma das suas forças, que a gente sempre percebeu convivendo com o senhor, como eu tive a alegria e a graça de conviver durante 3 anos, assim, morando na mesma casa e tudo mais, e ser acolhido pelo senhor, é a sua felicidade como celibatário. Não é? O celibato, porque a igreja vive uma profunda crise também nas áreas, no clero, sobre essa questão desse tema, não é? E vendo Dom Mauro, acompanhando Dom Mauro, a gente sabe que é um homem feliz no seu celibato. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É uma graça. A escolha eu a fiz quando era menino, sabendo que padre não se casa. A formação que eu recebi foi nessa direção, de saber que sou o anunciador do Evangelho. A motivação forte é o próprio Cristo, congregando em torno a si os apóstolos, aquela turma grande dos 120, saindo de lugar em lugar, pobre, anunciador da mensagem do Pai. E por detrás está a graça, que chega para todos nós, e que cada um assume segundo a conotação de sua personalidade e de sua visão. Eu sou muito grato a Deus. E feliz, né? E feliz. É a sua alegria. Um outro tema que é assim grandioso e desafiante nesse tempo que a gente vive, e ao mesmo tempo que eu acho que uma coisa que teve muito presente na sua vida é seu carinho, sua ligação com a terra, com a Mãe Terra, o Jardim do Dom Mauro, a Horta do Dom Mauro, desde aquele tempo, né? Isso também é uma razão de felicidade. Né? E o maravilhoso é que ele reservou isso para mim no que nós chamamos a minha aposentadoria. Desde que eu sou bispo emérito, eu vivo aquilo que quando eu era mais novo eu dizia como opção: se eu não fosse padre, dizia eu, seria médico. Se eu não fosse médico, seria agricultor. Eu estou na fase final. Pois é. Um homem que teve toda essa missão, mas baseado em princípios que vêm da família, depois toda essa questão de uma boa formação, que teve a música como tempero da vida sempre, né? O encanto de música, e não só como músico, mas como poeta, compositor da música também, né? Na linguagem musical, e depois a questão esse grande tema hoje da ecologia, né? O que o senhor diria agora para exatamente a juventude, as pessoas que têm a oportunidade de viver, sobre essa grande missão nossa no planeta que grita no seu povo, na sua terra, nas suas fontes, e pessoas que estão se apaixonando cada vez mais por esse cuidado com a terra? Outro dia eu estava lendo o jornal e via que a Copiara é um dos municípios, o primeiro município que se tornou responsável pelo desmatamento. Não é isso?
E eu já via isso há muito tempo. Caminhões e mais caminhões saindo de Acopiara, levando a preservação para as chuvas daquilo que é a mata e que vai comprometer depois a vida do próprio cidadão. A campanha da fraternidade está abrindo os olhos, né, para o respeito à natureza. E a natureza está dizendo ao homem que se cuide, não é? Vulcão lá no Haiti, não é? Tremor de terra lá no Chile, e em outras áreas, a manifestação do protesto da natureza sob outras formas. Então, que o homem use da inteligência e preserve, não antecipe o fim do mundo com a sua colaboração direta no desgaste, na decadência da natureza. Pois é. Então, Mauri, já 50 anos de bispo e 50 anos da diocese, em 2012, não é? O que é que o senhor alegra e que o senhor gostaria de ter, a gente não esquecer, porque eu também estou envolvido nisso, a gente não perder de vista nessa festa, nesse jubileu? Eu tenho percebido que Dom João Costa é muito sensível a esse olhar sobre o povo de Deus na diocese dele. Eu espero que, inspirado pelo Espírito Santo e conduzido pelas diretrizes da Igreja nos tempos de hoje, ele fortaleça sempre mais o aconchego com o povo de Deus para orientá-lo na busca de uma fé participativa, construtiva, de um tempo novo na Igreja. É a minha expectativa. Que Deus nos dê essa graça. Amém, né? Os antigos diziam como é que de velho não morre, de moço não morre, de velho não escapa, né? E aí, como é que é o senhor, assim, nessa idade, contemplar a graça? Porque a morte também é uma graça, né? A morte, como dizia a campanha da fraternidade ano passado, né? Sobre a vida, né? De vida em plenitude até os últimos momentos. Como é que o senhor encara isso? Quando eu me encontro com pessoas mais idosas, dizer, está me faltando isso, estou com as pernas cansadas, estou ouvindo pouco, eu digo brincando para eles, o mal é da idade, né? O nosso cantor, não é? O Luiz Gonzaga, exatamente, ele faz alusão a isso para as pessoas novas. Eu faço alusão para as pessoas mais idosas. Aliás, a idade está se prolongando. Está muito mais frequente a gente ouvir falar de pessoas que morrem aos 100 anos de idade. Significa que a medicina está contribuindo para prorrogar o tempo da passagem. Mas ninguém pode esquecer o tempo da passagem, que é uma realidade que envolve a todos. Eu também fico pensando na passagem. Quando eu me encontro com as pessoas, há sempre aqueles que fazem o voto, o senhor vai viver 100 anos. Eu fico surpreendido, porque por graça de Deus, eu vi minha mãe morrer com 93 anos, eu vejo minha irmã mais velha com 96 anos, então eu estou pronto para me entregar nas mãos de Deus na hora que Ele quiser. Beleza. Obrigado, mano. Obrigado, viu? Nesta ciranda eu presto uma Foi bom, né? homenagem a quem da luta nunca desistiu.